partida, o que é que você enxergou para o Náutico hoje sair vitorioso e principalmente sem ter tomado, sem ser vazado hoje, né, a meta defendida ali pelo Jean. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Cláudio. Eu tenho até a impressão, Cláudio, que o último jogo sem sofrer gol tinha sido justamente contra o próprio Ituano, né, no primeiro turno, 0-0. Exatamente, não me recordo. Esse mesmo. Esse mesmo. É, né? Então, se passou aí um turno inteiro até que o Náutico conseguisse sair de campo sem ser vazado novamente e num reencontro que não acontecia no estado dos aflitos, né, há 16 anos. O último confronto do Náutico com o Ituano tinha sido justamente o jogo do acesso lá em 2006, que o Náutico venceu também por 2-0. E nesse jogo, cara, assim, acho que respondendo a tua pergunta, Minhoca, é de fato isso. O Náutico tá vivendo aquele status de morreu, mas passa bem e vai tentar elevar isso ao longo das próximas rodadas. Particularmente, eu acho que o resultado ele tinha que vir acima de tudo, né? Ele foi construído até com alguma segurança. O Náutico sofreu, né, ao longo dessa partida. O Ituano chegou algumas vezes, teve espaço para chegar com até mais ímpeto, falta um pouco de qualidade também do outro lado, não é uma das equipes mais qualificadas dessa Série B. E o Náutico tem as deficiências que todos já conhecemos, mas precisava vencer. E se naquele jogo contra o Vila Nova, por exemplo, né, que o Náutico sai na frente e leva virada na reta final, o Náutico vencesse a partida com aquele gol contra, né, quase dado pelo Vila Nova, teria valido a pena, porque apesar da demissão de Elano ser bem necessária, o Náutico teria tirado pontos de um concorrente direto, estaria com hoje mais 3 pontos na conta. Então hoje não interessava muito a performance, ainda que isso seja, no fim das contas, o que nos dá a condição de balizar se existe imagem de recuperação. E eu continuo acreditando que não, sabe, Minhoca? Eu acho que o ritmo de pontuação ainda precisa ser bem elevado, e a partida do Náutico ela é cheia de furos, que não pode, assim, Dado ele conseguiu. A importância dessa vitória para Dado especificamente é que agora ele ganha uma semana. Né, uma semana da qual ele ainda não tinha tido para trabalhar e com a tranquilidade que naturalmente qualquer outro resultado não traria. E isso dá sim uma margem, vamos dizer, de ilusão. Eu chamaria de ilusão nesse momento porque foram 11 jogos com 10 derrotas. Né, então não é uma vitória que vai tirar toda a impressão negativa que o Náutico deixou ao longo de todo um campeonato. Mas Dado agora ganha tempo para trabalhar e fazer ajustes. Eu acho que as impressões do elenco já estão muito claras para ele, tanto é que ele trouxe hoje a campo como titular o Júlio, que era uma cobrança nossa já há algum tempo, e o Pedro Vitor voltou a ganhar espaço. A gente viu diversos jogadores hoje tendo uma participação diferente na partida. Então eu acho que está muito claro que Dado já percebeu o que é que ele precisa tentar potencializar nesse grupo. Agora ele ganha tempo de trabalho para isso e naturalmente uma vitória contra o Brusque na próxima rodada, independente de como performem os concorrentes do Náutico, ela vai trazer esperança. A esperança de, nessas últimas rodadas, o Náutico engatar uma sequência que o tire da zona, somado aí, quem sabe, a uma desaceleração dos seus concorrentes. Mas a gente vai entrar mais especificamente na análise da partida, e o que dá para dizer de antemão, assim, numa leitura fria, é que essa foi, sim, uma das primeiras partidas em que a gente pode dizer que o Náutico soube sofrer na Série B. Né? Porque em várias delas a gente chegou a ter algumas nessa leitura por parte de treinadores e até de atletas, soubemos sofrer, poucas vezes aconteceu. Em várias outras a gente tinha aquele roteiro que o Náutico jogou com um certo acovardamento, e se tivesse conseguido talvez pontuar, teria tido esse discurso. Por exemplo, o jogo com o Grêmio, lá na arena do Grêmio em Porto Alegre, em que o Náutico foi massacrado pelo Grêmio o jogo inteiro, e se tivesse segurado o empate ali, teria saído, soubemos sofrer. Não soube sofrer. O Náutico jogou uma partida muito temerária e naturalmente perdeu o jogo. Né? Exatamente, sofreu o jogo inteiro. Agora, dessa vez não. O Náutico foi um time consciente de suas limitações, tinha um zagueiro fazendo sua estreia como titular, né, o Arthur Henrique, o Jean também, que estreou na rodada passada, mas fazendo sua estreia nos aflitos, e aí acho que o Arthur, na minha visão, foi bem mal até, e vi que alguns torcedores tiveram uma leitura diferente. Acho que é até justo assim, você ter essa leitura considerando que o time não sofreu gols, mas o Náutico não sofreu, por muito mérito do goleiro. O Jean teve muito bem, ao contrário da partida passada. Até na primeira bola do jogo ali, ele
deu uma rotada, né, e acabou se recuperando no lance, e a partir daí foi muito bem, inclusive em enfrentamentos individuais, né, o atleta chegando frente a frente com ele, e foi decisivo para o Náutico conseguir conquistar essa vitória. No fim, né, essa narrativa de saber sofrer se dá justamente ao fato de que o Náutico teve, queira ou não, situações claras de gol no primeiro e no segundo tempo. Né, podem não ter sido recorrentes, podem não ter sido desenvolvidas ao longo de jogadas encantadoras, mas o Náutico encontrou de diversas formas, e algumas vezes pressionando a saída de bola, e algumas vezes com construção desde seu campo, e com contra-ataques também, né, como foi o caso ali do primeiro gol marcado pelo Geovânio. E para esse momento, eu acho que Dado precisa agora dar sequência. Né? Não é mais o campeonato no momento em que você possa experimentar. Eu acho que a experimentação foram esses últimos jogos, sobretudo quando a gente considera que o jogo do Cruzeiro era de fato um laboratório, porque não havia perspectiva de pontuação ali. O CSA, jogo fora de casa, ainda que o Náutico tenha deixado muito a desejar, era uma partida também difícil de você ter um resultado positivo, por todo o contexto do Náutico, claro. E agora não. Chegou o momento do Náutico buscar o carregar dessa arrancada que começou hoje, e para isso ele precisa dar sequência. Então, por mais que o Júlio não tenha feito uma partida assertiva, ele foi muito participativo no jogo e merece uma sequência, porque a gente já viu vários desses atletas que não estiveram em campo hoje por opção do Dado, como é o caso do Júlio Vitor, como é o caso do próprio Chiesa, que esse sim jogou, que não estão conseguindo ter a mesma participação que o Júlio teve. Então eu acho que Dado precisa, dentro dessas novas alternativas, o retorno do Pedro Vitor, que se prova fundamental, ainda que a gente sabe que o Pedro Vitor jogando até o fim, né, participando de 7, 8 jogos desses últimos 10, ele vai comprometer em algum momento. Ele vai trazer raiva ao torcedor do Náutico em alguma jogada em que ele peque no processo, na tomada de decisão ou na execução, porque é um jogador que tem essa carência. Mas no fim das contas ele consegue agregar muito mais do que os que vinham jogando, e efetivamente, que era uma coisa que a gente vinha comentando no jogo passado, você conta nos dedos os atletas que têm uma contribuição real ao Náutico em pontos. O Pedro Vitor é um deles. Dá até para você dizer que por conta lá do pênalti perdido com o jogo do Criciúma, o pênalti que ele acabou cometendo no Tombense, ele também tirou. Mas é um atleta que tem pontos efetivos trazidos ao Náutico nesse campeonato, e isso é uma raridade. Então você não pode desprezar esse atleta, sobretudo com a quantidade de jogadores no time titular que não conseguem trazer isso. E aí, mais uma vez, eu foco no Chiesa, né, porque são assim, diversos contextos sem conseguir trazer nenhuma produtividade ao time. Hoje eu acho que foi peça nula. Né, e diferente das duas últimas rodadas em que a bola não chegou, hoje dá pra gente cobrar sim, né, porque a bola chegou na frente. E aí, para passar a palavra a Clauber, além dessa sequência, Minhoca, acho que o último desafio de Dado são 3, né? Dar essa sequência e fazer o time estabilizar, organizar defensivamente para sofrer cada vez menos. Hoje o Jean foi muito exigido, e é óbvio que esse nível de exigência não vai se perpetuar num placar em branco ao longo de 10 rodadas. E o último deles é tentar recuperar o Jean Carlos, né? O mínimo de desempenho possível, porque se o Náutico consegue trazer o Jean num mínimo de competitividade, como nas últimas temporadas, aí você passa a ter um diferencial na frente, que hoje, né, não fez falta, porque o Náutico jogou sem, conseguiu vencer, mas assim, é muito nítido que falta, né, definição no último terço do campo ainda. Em várias jogadas o Náutico não conseguiu definir. Isso já evoluiu muito no jogo de hoje, mas é uma carência histórica do time na temporada. E eu acho que vai ser muito difícil você conseguir dar constância a isso sem ter jogadores de uma qualidade maior na frente, e não há um leque tão grande de opções. Então essa recuperação do Jean é fundamental. Eu concordo, e aí vou até trazer o Clauber. Clauber, é claro que eu fiz essa provocação para o Rodolfo, né, a melhora da morte, ou no caso, já é o primeiro passo aí para uma sequência de vitórias. Eu acho que ainda não dá para fazer projeção do que é ou do que não é, porque tudo ainda é muito... Ainda não quer dizer nada, né? Claro que se não tivesse vencido hoje, praticamente era tchau. Assim, o que a gente já vinha falando aqui já há um bom tempo. Mas eu acho que o ponto importante para o Náutico, até o final do campeonato, Cláudio, é tentar ser mais competitivo, né? Não é cair, assim, não é sangrar, sabe? Aquela coisa, toda rodada sangrar. Porque essa Série B, e aí a gente faz aqui também análises, às vezes, do esporte, do Bahia,
a gente fala muito, essa Série B não tem, assim, equipes que sobram. Cruzeiro, que a gente está vendo, tanto é que o Cruzeiro foi fazer pela primeira vez um jogo acima de 2 gols diante do Náutico, né? O Cruzeiro não tinha feito 3 gols em ninguém. O primeiro foi exatamente o Náutico. Então, assim, é uma Série B que você só não pode ser tão desastroso como o Náutico vem sendo. Mas nessa partida, a gente viu que o adversário, é verdade, o Rodolfo mencionou, teve possibilidades, mas eu acho que o ponto principal o Náutico eu senti um pouco mais de espírito, entendeu? Eu não vi o Náutico tão entregue às vezes, eu senti o Náutico mais conectado com a partida, mesmo errando, mesmo como disse o Rodolfo, Júlio errando, Arthur errando, você via que o Náutico às vezes conseguia dar respostas quando acontecia de a equipe do Ituano ir à frente. Então eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu observei, e aí eu queria ver a sua opinião, desse Náutico que se apresentou hoje e, obviamente, de ser daqui para frente, que é tentar lutar, pô. Tentar lutar. Não está matematicamente rebaixado, mas tentar ir lá, vai, tentar ganhar o próximo jogo. Se não ganhar, tenta ganhar o próximo. Pelo menos dificultar, né, para ver se consegue, porque se você não tentar, aí realmente o rebaixamento já está desenhado, que é a situação do Náutico, a gente sabe que ainda está muito difícil, a gente não pode negar a realidade. Boa noite. Boa noite, Minhoca, Rodolfo, a todo mundo que está acompanhando. É exatamente isso, Minhoca. Eu acho que hoje, do estádio, a sensação foi essa, né? A gente falou nas 2 últimas lives que o time de 2017, quando o Náutico caiu para a Série C, é pior do que esse, tecnicamente. Mas o time lutava, corria. O de 2022 não estava fazendo isso. E hoje, o time fez. Ainda é um time muito abaixo. Não acho que fez uma boa partida. Muita gente falando que o Ituano teve chance, e realmente teve. Podia ter feito 1-0 ali e ia destruir completamente o Náutico, que já estava assim. O Náutico no primeiro tempo deu para perceber os caras correndo, lutando, tentando, mas o nervosismo e o clima estava muito tenso. E isso vinha das arquibancadas, isso vinha dos próprios jogadores. Talvez não Dado, né? Porque Dado chegou agora, então faz pouco tempo que ele está nesse clima, mas tinha uma troca muito nervosa entre de jogadores e torcida. O jogador da base que errava, a torcida ia, já não vaiava, mas já criticava mais pesado. Jogador da onde pegava a bola queria chutar, decisões, tomadas de decisões muito afobadas. A gente via que era afobação. Às vezes o cara podia dar um passe ali na direita, chutava. Às vezes era para chutar, dava um passe. Então era muito esse clima de afobação completamente natural. Aí não dá para eu criticar a torcida do Náutico por isso, nem os jogadores. É um time que está na lanterna, que nos últimos 11 jogos tinha perdido 10, se não me engano. Então tinha todo esse clima, era completamente natural. E o que é que precisa? Tanto é que quando sai o primeiro gol, o clima muda completamente. Eu falei antes do telecast, eu falei na Água Suja, que o primeiro gol do Náutico foi um dos mais comemorados que eu vi esse ano nos aflitos, assim, de desabafo, de torcedor se abraçando, caindo no chão, assim, porque foi um clima que estava ali, descarregou ali, uma tensão que estava. Obviamente que depois voltou até a tensão, até que saiu o segundo gol com o Souza. Mas até aquele momento ali, estava tudo muito tenso. E pouco antes do gol do Náutico, o jogador do Ituano, não lembro quem foi agora, saiu cara a cara com o Jean, o goleiro Jean fez uma grande defesa, tinha feito outras duas ainda, uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo, mas o clima era muito de tensão. E aí, entrando um pouco mais no jogo, né, Dado, eu falei até outras vezes que o Náutico precisava de mudanças drásticas para voltar para o campeonato, né? Dado não é esse treinador de fazer mudanças drásticas, de mudar completamente o perfil do time, como foi ele dos Anjos de 2020. Mas aí Dado teve um jogo contra o Cruzeiro, que foi um jogo bônus, tomou uma goleada. Ali ele já viu algumas coisas que não funcionavam, tentou mudar algumas coisas para o CSA, não mudou muito, e para esse ele já mudou, que foi abrir mão de ter Souza, Jobson, Jean Carlos e Franco, esse meio campo. Obviamente que hoje Jean Carlos estava suspenso, Jobson acabou machucado, estava machucado, mas... Acho que estava doente, não? Acho que estava gripado, se eu não me engano. Até a informação, foi não sei gripado. se estava machucado. Mas porque ele tinha tido um problema no tornozelo, né? Mas... então pode ter sido isso. Mas assim, mesmo se tivesse à disposição, seria ele ou Souza. Eu até acredito que seria ele o titular, até Jobson, titular e não Souza. Mas aí, dado na coletiva, antes do jogo, que mudaria o time, que ele precisava de dar mais intensidade. E era uma coisa que a gente já falava aqui há muito tempo. Então ele mudou isso. Acabou que
deu certo. Acho que o Náutico teve mais pegada no meio campo. Eu ainda colocaria um Ralf no meio campo ali, para ter um pouco mais de pegada. Mas já foi uma mudança considerável. Mudou um pouco o ataque, colocou o Júlio. Do estádio, eu achei alguns lances de Júlio meio... não gostei, assim. Ele tentou, deu chute, mas uns 2, 3 lances que ele tentou botar para cima do zagueiro foi facilmente desarmado, mas não é um jogador para se queimar, pelo contrário. Eu acho que é como o Rodolfo falou, para dar sequência. O cara deve ter 5, 6 jogos profissional, então tem que insistir mais nele, porque ele já mostrou potencial. Então o Dado conseguiu agora, no terceiro jogo, dar um passo maior, e eu acho que aí agora é dar uma sequência. E aí você tem a volta de 2 zagueiros que são melhores do que jogaram hoje. Vi algumas pessoas elogiando Arthur Henrique, não gostei da partida de Arthur Henrique. Eu acho que todas as vezes que o Ituano entrou na defesa do Náutico, foram nas costas dele, ele sempre muito perdido. Obviamente que ele rebateu algumas bolas, tirou algumas bolas de cabeça e acaba ficando a sensação de que foi uma boa partida. Eu, pelo menos, não achei. João Paulo um pouco melhor. Mas, e aí, outra mudança que Dado precisa fazer, que aí eu acho que Só fazer um detalhe, João Paulo fez um bloqueio de uma finalização, acho que estava 1-0, não sei se você lembra. Foi uma bola que o jogador dominou no peito, foi uma bola lançada, e aí o João Paulo consegue fazer um bloqueio de finalização providencial, assim. O João Paulo eu achei melhor do que Arthur Henrique. É até difícil criticar, mas não sofreu o gol, mas não é uma defesa que mereça ser titular para os próximos jogos. Não, isso aí não tem debate. E aí o próximo passo, eu acho que além da continuidade, que eu acho que o Dado precisa fazer, é ver se consegue encaixar Giovani para ser titular e ter uma sequência maior no lugar de Chiesa. Porque mais uma vez Chiesa foi muito abaixo e não dá para ter continuidade com Chiesa. Eu sei que é líder, capitão, mas agora, da mesma forma que ele pensou em tirar Souza, e como acho que foi Elano, né? Tinha tirado Vitor Ferraz, tem que tirar jogador que não está rendendo, para o Náutico ser competitivo. Hoje o Náutico conseguiu ser competitivo porque não jogou com todos aqueles jogadores que, teoricamente, têm mais qualidade técnica. Então, vai ser o caso de Chiesa agora, e Giovani mudou o jogo. Luiz Felipe também foi bem no jogo quando entrou. Foi um jogador que era um ponta, mas estava muito caindo pelo meio, tentando criar jogadas, era como meio campista mesmo. Então, é um jogador que pode ter mais sequência. Até, assim, o Luiz Felipe é um caso estranho, porque ninguém sabe. Ele passou muito tempo sem jogar, foi relacionado contra o CRB, se eu não me engano, mas não jogava. Muito se falou alguns problemas extracampo, mas o clube oficialmente nunca falou. E hoje ele mostra que, se não tiver problema extracampo, ele tem que jogar. Ele é um dos pontas, ele ainda é o que consegue ter mais habilidade, ter um pouco mais de lucidez. E Pedro Vitor, por mais que eu tenha muitas críticas também, é um jogador bem decisivo. Mas, e aí, para finalizar essa primeira parte, tem um pouco do lado irracional, um pouco do lado torcedor, mas racional também, né? Um meio termo ali, que é o pulso ainda pulsa. Tá muito difícil, mas o Náutico é competitivo e tá no jogo. Voltou para o jogo. Aí tem que secar e tudo mais. Ainda é uma situação muito difícil, deve precisar ver se, sei lá, 7 ou 8, 7 em 10, 6 em 10, enfim, depende dos outros resultados. Ainda é uma situação muito difícil para esse time. Esse time ainda precisa jogar mais. Se o futebol que o Náutico jogou hoje, os outros jogos, não escapa. Mas precisava dessa vitória aos trancos e barrancos, tomando o sufoco do Ituano em algum momento, mas precisava para dar uma estancada naquela sangria e, sobretudo, o fator psicológico. Eu acho que hoje o fator psicológico para o time, para a torcida, é outro. Acabou o jogo, o jogador chorando, caindo no chão. Dado Cavalcante falou que precisava demais dessa vitória. E quando acaba, o torcedor olha para o livro e tendo um jogo em casa na próxima sexta-feira, o clima é completamente diferente. Então, o Náutico, se não teve bom futebol, que eu acho que não teve, ainda é muito aquém, mas voltou a ser competitivo e era o primeiro passo que precisava para tentar escapar. Ser competitivo, vencer uma, conseguiu. Agora ele consegue dar um passo de evolução. Esse passo tem que ser dado contra o Brusco. Mais um jogo em casa que tem que vencer. E aí hoje tinham 9 mil torcedores. Acho até que tinha menos, viu? Estava nos aflitos, não achei que tinha 9 mil pessoas nos aflitos, não. Mas o anúncio oficial foi esse, 9 mil. Mas com certeza, sexta-feira contra o Brusco, acho que é o meu jogo. Aí é jogo para 12, 13, 14 mil, tranquilamente, porque aí o clima agora que o torcedor vai pegar esse time na mão e vai dizer, vamos tentar aqui juntos para ver se salva, e esquecer Diógenes, diretoria, porque agora eu não quero que, por mais que eu tenha muitas críticas a Diógenes, o Rodolfo também tem, a gente não quer que o Náutico caia, que o Náutico siga na Série B. Então agora é fechar Náutico, time e torcida
para ver se esse passo de evolução vai ser concluído e bem como o Rodolfo falou também no final, essa semana de treino para Dado Cavalcante também vai ser primordial para o Náutico conseguir evoluir.